Boa noite, torcedor fiel bicolor. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal MB Paixão. Tamo junto para mais informações aqui do Papão da Curuzu, o maior time do norte e centro-oeste do Brasil, né? Vamos rumo a mais uma vitória. Na segunda-feira vamos enfrentar o Vila Nova pela 21ª rodada da Série B, né? E esse jogo vai pegar fogo, pessoal. Um jogo que tem aí uma escrita, tem uma... No último retrospecto aí entre as duas equipes, tem goleada a favor do Papão e tá tudo certo, né? A gente é favorito? Não é favorito? A gente vai discutir isso depois da nossa vinheta. Positivo? Tamo junto e já já a gente volta aí para mais um debate e informações sobre o Papão da Curuzu. É isso aí, torcedor bicolor, estamos de volta, bora pra cima. Assim como o Paysandu vai pra cima nessa segunda-feira aí, às 9h30, né, no estádio Bampará Curuzu, né, em busca de mais 3 pontos, em busca da vitória, para se consolidar ali fora da zona, né. Primeiro, o que o Paysandu precisa? Primeiro, o Paysandu precisa vencer e convencer. O Paysandu precisa muito desses 3 pontos. Esses 3 pontos são cruciais, né? São a chave para que o Paysandu volte a dar uma alavancada, né? A fazer aquela reação que já dura 9 partidas, né? Uma invencibilidade aí que está a nosso favor, né? Mas que ainda não fez com que o Paysandu deixasse essa zona maldita, certo? E a gente vai conversar muito hoje sobre isso aí, tá, pessoal? Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o Paysandu chegou a Belém, né? O Paysandu folgou na terça-feira. O Paysandu se reapresentou hoje para início dos trabalhos e preparação para enfrentar o Vila Nova na segunda-feira, né? Hoje à tarde, certo? O Paysandu treinou, né? O Paysandu já iniciou sua preparação e o Paysandu tem retorno, né, de alguns jogadores para essa partida, né? O principal deles é o Marlon, que cumpriu suspensão na última partida, perfeito? Voltando aí a estar à disposição do treinador Claudinei, tá? Pessoal, o Vila Nova, ele vem para Belém de treinador novo, né? O Vila Nova vai estrear, né, no seu comando técnico, o técnico Paulo Turra, né? O Paulo Turra, que já foi auxiliar do Filipão, estava fora do Brasil, né, estudando, se preparando aí para treinar uma equipe, né, e fazer a diferença. Porém, ele vai querer iniciar um trabalho diante do Paysandu, né? Um Paysandu que vem numa crescente, um Paysandu que vem num bom momento no campeonato. Já são 9 partidas sem perder, né? Porém, nas últimas 5 partidas do Papão, foi somente uma vitória e 4 empates. Então, assim, o que a gente tem, de apoio, né? O que a gente tem para nos agarrar? Primeiro, que o Paysandu não perde. Segundo, que nós temos um centroavante que vem marcando gols. São 8 partidas, 5 gols marcados, né? Nós temos também o Garcês, que vem num bom momento. O camisa 10 do Papão ali, que vem atuando muito bem no lado esquerdo do Papão. Nós temos o Marlon, né, que está retornando. Então, e nós temos, pessoal, o nosso principal trunfo, que é a Fiel Bicolor, né? Não esqueçam que esse jogo será na Curuzu. E a Curuzu vai estar lotada, pessoal. A Curuzu vai estar lotada e eu tenho certeza que o Vila não terá chance de atrapalhar os planos do Papão para essa partida, perfeito? Galera, o Paysandu, vencendo essa partida, ele atinge os 24 pontos na tabela, né? 24 pontos esses que pode levar o Paysandu até a 14ª posição, ali na frente da Ferroviária, perfeito? E a Ferroviária é que enfrenta o Amazonas, né? Então é um jogo que a gente precisa ficar ligado no placar aí. Para mim, né, o placar melhor para essa partida é a vitória, na verdade a vitória não, o empate, né, entre essas duas partidas. Mas se o Amazonas vencer, também não tem problema, já que o Amazonas está 1 ponto atrás da gente. O Paysandu vencendo, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, o Paysandu vai permanecer na frente do Amazonas, se os dois ganharem. Então eu acho que uma vitória do Amazonas segura a Ferroviária, né?
E o empate também ajuda a segurar eles vão ficar somente um pontinho na nossa frente, já que eles estão com 24, né, e a gente com 21. Se eles empatarem, a gente empata com eles. Se eles perderem, a gente empata com eles em pontos, perfeito? Tá? Assim, a gente tem algumas coisas aqui para falar, principalmente a respeito do que tem sido veiculado na mídia, né? O Paysandu, né? Ele está sendo muito falado, né? Na mídia nessa semana, né? Alguns afirmando que o Paysandu vem num bom momento, outros afirmando que esse bom momento do Paysandu não adianta nada, não está adiantando de nada, né? Por quê? Porque o Paysandu se mantém na 19ª colocação com 21 pontos. O detalhe aqui é interessante, né? Que o que tem ocorrido, principalmente na imprensa goiana, é que eles afirmam que o Vila Nova tem obrigação de vencer o Paysandu por ser uma equipe que está no momento na primeira parte da tabela, certo? Na primeira parte da tabela. E que a vitória, por exemplo, do Paysandu contra o Coxa, lá no Couto Pereira, surpreendeu todo mundo e que nem o torcedor mais, assim, vamos dizer assim, fanático e mais otimista do Papão acreditaria, né, nessa vitória. Só que esse cenário que a gente está vendo para essa partida do Vila Nova é um cenário completamente diferente do da partida do Coxa. Por quê? Primeiro que contra o Coxa nós enfrentávamos um time que era líder. O Vila Nova não está nem perto de ser líder, tá? Segundo, que nós enfrentávamos uma equipe que vamos dizer assim, jogava em casa, né? Jogava frente à sua torcida, o que não vai acontecer agora contra o Vila Nova. O Vila Nova vem jogar nos domínios do Papão, né? No Bampará Curuzu. E eu acho que o nosso maior trunfo, que é a nossa torcida, vai estar presente em massa, né? Tanto na FanFest ali em volta da Curuzu, como dentro do estádio, apoiando em todos os momentos o Papão. E eu creio que o Paysandu não dará chances ao Vila Nova, né? Não se esqueçam que tem a final da Copa Verde ano passado, onde o Paysandu aplicou 6-0 no Vila Nova. Vai dizer, mas era outra competição, foi no ano passado, eram outros times. Não interessa, a camisa do Paysandu é uma camisa pesada. Não adianta você achar que a gente tem que deixar a história recente para trás e só prestar atenção na posição do Vila Nova na tabela. A imprensa goiana, ela está olhando somente para a tabela. Para você ter uma ideia, a campanha do Paysandu nos últimos 10 jogos é melhor que a do Vila Nova. É melhor até que a do Goiás. O único time que tem uma campanha melhor que a do Paysandu é o Atlético, que nesses 10 jogos fez um pontinho a mais que o Paysandu. E que empatou os seus 3 últimos jogos. Empatou com o próprio Paysandu. Então eu creio, pessoal, que esse jogo do Papão contra o Vila Nova, além de ser um jogo chave, além de ser o jogo da vida do Paysandu, muitos dizem que é o da vida, né? Inclusive o Paulo Turra está com esse discurso e o presidente do Vila Nova também abraça esse discurso de que esse jogo é um jogo crucial para o Vila Nova, né? E sendo que o Vila Nova, a próxima partida é o clássico contra o Goiás, né? Então eu creio que o Paysandu vai dar uma ataca nunca vista no Vila Nova. Eu creio que esse placar seja de 3-0 para frente, né? Eu creio que seja de 3-0 para frente. Estou muito confiante, né? O Diogo Oliveira vai deixar o dele, assim como no jogo passado eu disse que ele ia deixar o dele contra o Atlético Paranaense. Ele deixou o dele e ele vai fazer pelo menos um gol nessa partida aí contra o Vila, tá certo? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? O Paysandu também nós tivemos a coletiva do Leandro Vilela, né? Onde nessa coletiva ele fez os comentários acerca dos cartões amarelos que ele tem recebido nas partidas. E um comentário dele foi o seguinte, que a cabeça dele está muito tranquila com essa questão dos cartões. Por quê? Porque ele afirma que se for para ele levar um cartão e o Paysandu sair vencedor, ele não tem problema nenhum em tomar cartão. Então a cabeça dele está muito tranquila quanto a isso. E ele também alega que muitos desses cartões ele tem recebido por intolerância da arbitragem.
em alguns momentos que ele vai conversar com o árbitro e o árbitro acaba advertindo ele com cartão amarelo. Citou o jogo da Curuzu contra o Atlético Goianiense, onde no pênalti que ele mandou voltar, o Leandro Vilela alega que foi perguntar por que ele voltou o pênalti, e aí ele desferiu o cartão amarelo para o jogador do Paysandu, fazendo com que o Paysandu fosse suspenso. Entendeu? Então, o que acontece? Nessa situação, a gente acaba tendo um prejuízo aí por conta da interpretação do árbitro. Mas eu também vejo que um jogador como o Leandro Vilela, que sabe que o jeito dele jogar é pegado, né? Que sabe que ele precisa, necessita chegar um pouco mais forte em alguns momentos, ele não pode ir reclamar com a arbitragem. Ele tem que se preservar. Ele tem que chegar e se for conversar com o árbitro, tomar aquelas medidas, a mão para trás, não ficar gesticulando na frente do árbitro, não falar em tons muito altos, né? E nem com palavras desrespeitosas, para que ele não tome cartões amarelos bobos. A gente lembra que isso acontecia muito com o Pikachu. O Pikachu, ele sofria muito. Ele de vez em quando era amarelado por reclamação. Por quê? Porque ele fazia a falta, chegava lá, reclamava, tomava cartão amarelo. Eu cheguei a ver o Pikachu tomar cartão amarelo até depois de sofrer a falta, pedir cartão amarelo para o adversário e ele ganhar. Então, isso acontecia também, não vamos longe, com como é o nome dele agora? Fugiu a mente, né? O João Vieira, né? Que hoje vai enfrentar aqui agora, essa semana, segunda-feira, né? Semana que vem, melhor dizendo, vai enfrentar o Paysandu, né? Vai enfrentar o Paysandu na Curuzu, vestindo a camisa do Vila. Ele também tomava muito cartão amarelo por essas entradas e muitas das vezes até por reclamação. Então, esses jogadores eles têm que se preservar, beleza? Então, eu acho que ele está certo, né, em querer o bem do clube, né? Mas ele tem que se preservar também porque ele ajuda mais o clube, né, quando ele está em campo do que suspenso, tá? Um outro detalhe que ele comentou foi a respeito da sua renovação com o Papão da Curuzu, onde ele não afirma já ter renovado, mas também afirma que as tratativas para sua renovação estão bem encaminhadas. Só que eu tenho até receio, né? Quando um jogador diz que está tudo encaminhado, porque chega na hora, acaba que aparece outro clube e ele deixa, vai empurrando com a barriga, quando chega lá a gente vê, não renova e sai do Paysandu sem ajudar o Paysandu financeiramente, né? Sem o Paysandu levar nada com a sua saída, né? Então, assim, me dá medo esse tipo de coisa, mas ele diz que só sairá do Paysandu, palavras dele, tá? Só sairá do Paysandu se a negociação for boa para ambas as partes, né? E não sairá do Paysandu pensando só em si ou pensando em si próprio, né? Tá? Muitas das vezes eu duvido dessa afirmação, mas vamos esperar para a gente ver, porque só o tempo vai dizer o que vai acontecer nessa novela aí. E segundo informações, o Leandro Vilela ele está recebendo sondagens de uma equipe da Série B e outra da Série A, né? Será mesmo que ele não sairia do Paysandu para disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro, né? Onde a gente sabe que tudo está tão nivelado que uma oportunidade pode chegar hoje e pode desaparecer amanhã. Então muitas das vezes o jogador tem que agarrar essa oportunidade sem olhar para trás. E a gente tem medo que o Paysandu, que aconteça isso com o Vilela, que ele saia do Paysandu. Por quê? Porque o Paysandu ainda sofre esse transfer ban, né? Que a diretoria, que para mim está vacilando, já deveria ter pagado essa dívida, né? Tem a dificuldade de encontrar um outro jogador com o perfil do Vilela para substituir ele. Ainda tem outro detalhe, com essa dívida do transfer ban, o Paysandu seja forçado ali a vender o Vilela para pagar o transfer ban, certo? A gente aqui, sabe, eu torço para que o Paysandu resolva logo essa questão desse transfer ban e que a gente possa, né, contratar jogadores de ponta, jogadores pontuais, né, como veio o Diogo Oliveira, que assertivo, né, essa contratação do Diogo Oliveira, né, essa contratação do Diogo e a contratação do Garcês foram duas contratações assertivas do Paysandu, né, sem contar no Thalisson, né, que está arrebentando na zaga do Paysandu, certo? Então eu acho assim, que se nós fizermos contratações desse naipe
e elas venham realmente para somar como essas vieram, o Paysandu não só sai dessa zona do rebaixamento, como ainda briga por acesso nessa competição. Mas não vamos falar de acesso agora, vamos manter o pé no chão, vamos pensar no Vila Nova, vamos tentar vencer essa partida, vamos ganhar essa partida para que a gente possa sair dessa zona do rebaixamento o mais rápido possível, né? Um outro detalhe sobre o Leandro Vilela, né, é a questão dele se ver, né, como um capitão do Paysandu, né? A gente sabe que o Vilela, ele é importantíssimo, né? Ele é importantíssimo. Então ele alega, né, que essas decisões, essas tomadas de decisões dentro de campo, de falar com o árbitro, partem dele mesmo, né? Fazendo com que ele muitas das vezes seja advertido com cartão amarelo e no decorrer, assim, porque no decorrer do jogo você está com os nervos à flor da pele e acaba desferindo uma palavra mal interpretada para o árbitro, beleza? Tá certinho? Um detalhe aqui importante, pessoal, um detalhe importante é que, antes da gente continuar, eu queria que você que está aqui comigo até esse momento no vídeo, tacasse o dedo no like, né, desse uma força, contribuísse para o meu trabalho, né? Se você não for inscrito, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para as notificações, certo? E que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, torcedor bicolor, né, que adora internet, que quer ficar por dentro das informações sobre o Paysandu, que quer uma conversa de torcedor para torcedor. Compartilha com ele, pede para ele se inscrever no canal, ajuda a gente, né? Ajuda para que esse canal cresça e que o Paysandu apareça cada vez mais, beleza? Tá? Vamos dando continuidade aqui nesse momento, né? O Paysandu, né? O Paysandu, ele para deixar na zona do rebaixamento, o Paysandu não necessita só vencer. O Paysandu precisa que alguns jogos da tabela, né, ajudem o Paysandu nessa empreitada. Quais são essas partidas, pessoal? Que partidas são essas, né? Que partidas são essas? Nós temos uma logo abrindo a rodada, que é Ferroviária, né, e Amazonas, né? Ferroviária e Amazonas, eles vão se enfrentar, né, na casa da Ferroviária. A Ferroviária recebe o Amazonas, né? E se a gente for comentar, pessoal, essa partida, né, e assim, o que a gente prefere, né? A gente seca quem nessa partida aí? A Ferroviária, ela está com 24 pontos, certo? Se eu não me engano é 24, tá? A Ferroviária está com 24. A Ferroviária empatando o jogo, né? A Ferroviária empatando o jogo, ela vai até, perdão, ela vai Ferroviária empatando a partida, né? Vamos ter aqui, ó, tá? Vamos ter aqui a Ferroviária empatando a partida com o Amazonas, né? A gente vai ter aí o seguinte cenário, né? A Ferroviária se encontra com 23 pontos. O Paysandu se encontra na 19ª colocação com 21. Então, a Ferroviária empatando, ela vai, né, a 24 pontos. E o Paysandu vencendo o Vila Nova, o Paysandu vai para os mesmos 24 pontos. Né? Por critério de desempate, seria importante que o Paysandu vencesse, né? O Paysandu provavelmente ficaria na frente da Ferroviária devido, né, a uma rodada atrás, né, antes da Ferroviária vencer da Cadela de Peruca, ela estava empatada em pontos com o Paysandu, mas estava atrás pelo critério de desempate, certo? Nesse momento, ela venceu o Remo, né, empatando, e o Paysandu vencendo, já que o Paysandu empatou na outra rodada, tudo se iguala, né? Tudo se iguala e a gente acaba ficando na frente da Ferroviária novamente. E o Amazonas, se for empate, né? O Amazonas sai da fica na 20ª colocação, porém sai dos 20 pontos e vai para o 21º ponto. Eu creio que o Amazonas não saia da lanterna com esse empate, permaneça na lanterna, devido ter somente 4 vitórias, né? Assim como o Paysandu, né? O Amazonas tem o mesmo número de vitórias do Paysandu na competição, certo?
Outro jogo que a gente precisa muito que o resultado nos favoreça é no sábado, tá? Às 16 horas, né? Esse jogo é entre América Mineiro e Cadela de Peruca, né? E Clube Sem Rumo, certo? Esse jogo, né? A gente precisa que ele empate, né? Eu preciso que esse resultado seja empate. Uma vitória da Cadela de Peruca não é prejudicial ao Paysandu, vai nos ajudar. Mas eu prefiro que esse jogo empate pelas pretensões do Paysandu no campeonato e por uma aposta que eu tenho que eu creio que o Paysandu ainda termina esse campeonato na frente da Cadela de Peruca. Eu quero que essa partida não saia do empate. Se for 0-0, 1-1, não tem problema, que ela possa ser um empate para lá na frente a gente poder se apropriar desse resultado aí e acabar tendo condições de terminar esse campeonato na frente da Cadela de Peruca, né? Tá? Outro jogo, né, que a gente tem que torcer para que nos favoreça é o jogo entre Volta Redonda e Novo Horizontino, né? A gente necessita, né? A gente almeja, né, que o Volta Redonda não pontue nessa partida. Eu sei que ele joga em casa, o jogo vai ser no Raulino Oliveira lá no Rio de Janeiro, mas a gente precisa que o Volta Redonda não pontue. E um jogo que a gente tem que empatar de qualquer jeito, o Paysandu tem que empatar, que é o jogo Atlético Goianiense e Botafogo. Esse jogo é no domingo, né, às 18h30 da noite, né? Esse jogo tem que ser empate para que a gente possa, para que esse empate segure tanto o Atlético Goianiense, né, ele vai a 25, a gente vai ficar um pontinho deles, né, e o Botafogo, que venceu na rodada passada, né, vá somente a 22 pontos e a gente consiga ultrapassá-lo também. Tá, beleza, pessoal? Então, deixa teu like, né? Te inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para as notificações para que você não perca nenhum detalhe, né, do nosso canal. E compartilhe com seus amigos para que você... para que a gente crie, né, uma comunidade, uma família aqui de torcedores do Bicola, de torcedores do Papão, e que em algum dia a gente possa se encontrar na Curuzu ou no Mangueirão e fazer aquela resenha ali, bater umas fotos, né, e a gente postar aqui nos nossos vídeos, beleza? Então eu aguardo aí esse like de vocês, né? Contribuam, fortaleçam aí nosso trabalho, né? E eu também conto com a inscrição de vocês, já que a gente vem pra cá, a gente não pede pix, a gente não pede doação. Eu só peço que você deixe seu like é de graça, né? Pra você pode não significar nada, mas pra mim significa muito. Significa muito que você venha aqui e você fortaleça o nosso trabalho com o seu like. Beleza? Tá certinho, galera? Um detalhe importante aqui é que o Paysandu vai treinar, a preparação provável do Paysandu deve terminar no sábado à tarde, o último treino do Papão. Só em caso muito extraordinário o Paysandu treinará na segunda-feira, certo? Provavelmente no domingo ele concentra, se treinar aí pela manhã, concentra para o jogo que vai ser às 9h30 da noite no Bampará Curuzu. E torcedor fiel bicolor, compareça em peso. Vamos lotar a Curuzu. Eu estarei lá também com vocês, empurrando o Papão rumo a essa vitória, tá? O meu vídeo vai ficando por aqui, né? A gente se vê aí na próxima oportunidade, beleza? Tamo junto, fui!